Hello! Hoje eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns dos erros mais comuns que os meus alunos costumam cometer no inglês, certo? Então, vou passar aqui para vocês alguns erros, vou explicar para vocês qual seria o certo, né? E, para começar, vamos começar aqui com um número que, é, que seria o seguinte, né? O número 15, 15. E também um outro que, às vezes, eles falam também, né? Que é 50. Qual que seria o certo, né? Isso aqui para dizer 15, para dizer 50. O certo seria 15, 15 para dizer 15 e 50 para dizer 50. É um erro comum, é compreensível, até porque se a gente for pegar os outros números, né, que seguem a sequência ali, né, por exemplo, o 14, né, 14 você vai pegar o número 4, que seria 4, né, e vai adicionar 15. E isso vai acontecer com vários números, né, 16, né, 6, 15. E quando chega no 5, a pessoa vai seguindo essa tendência, né, de colocar o número aqui primeiro, que seria 5, e depois 15, mas esse não é o correto, ok? Nesse caso aqui específico. Então vamos ver aqui, ó. Próximo erro. É quando a pessoa quer falar idade, o aluno quer falar idade, né? E aí ele usa o verbo have. Por exemplo, I have 35 years old. I have 35 years old. Esse have aqui, ó, não está correto. Por quê? Porque em inglês, eles falam com o verbo to be. Então seria I am. I am 35 years old. Vou juntar aqui e fazer uma contração, né? I'm 35 years old. Lembrando que você não precisa falar a resposta completa, né? Ah, years old, esse finalzinho aqui, ó, ele não é obrigatório. Você pode falar só I'm 35. E tá ótimo, eu tenho 35. O que mais? Quando os alunos vão falar no passado, certo? E aí eles querem fazer uma frase negativa. Então, por exemplo, né? Eu não fui no mercado. Então, eu não fui no mercado. Aí ele vai formar a frase. Daí ele fala, né? Eu não, no passado é I didn't. Beleza, até que tudo bem. Até que tá certo. I didn't, eu não. E aí ele coloca aqui, por exemplo, um went. I didn't went to the supermarket. E onde é que tá o erro? É que quando você fala didn't, você já está conjugando aqui o verbo. Você está colocando isso aqui. O did já está no passado, né? Porque do no passado é did. Então você já passou para o passado essa frase. Então o verbo aqui, ó, o verbo principal, ele tem que ser go. Ele tem que voltar para o presente, né? Então I didn't go to the supermarket. E isso vale para todos os verbos, né? Que a gente pode ver aí, né? Então, esse erro costuma acontecer em diversas formas diferentes, digamos assim, né? O didn't went, eu acho que é o mais comum, mas ele acontece de várias formas. Então, por exemplo, né? I didn't worked. Aí não pode falar assim, não. Você vai falar I didn't work. I didn't woke up. Eu não acordei, né? Vai trocar também pelo presente, né? I didn't wake up. Que mais? I didn't got. I didn't get. E assim por diante. Um erro bastante comum, ok? Mais um. A gente tem a palavra they, certo? Pronúncia. They. Mais ou menos parecido com isso, tá? They. E aí o they a gente junta com are, certo? Então, they seria eles ou elas. Are. São ou estão, né? Então, they are my friends. Eles são meus amigos. Vou juntar aqui, ó. They're my friends. Então, para pronunciar isso aqui, ó, essa contração aqui toda junta, né? Você vai falar there. Então, there, todo esse pedaço, my friends. E onde é que está o erro, né? O que que acontece, muitas vezes com os alunos? O que que eles costumam fazer? Eles falam there e depois colocam mais um are aqui. Ó, there are my friends. E esse are tá sobrando, por quê? Porque o are já está aqui escondido, né? Ele já está aqui na contração, não precisa desse are que está sobrando. Então você tira isso aqui e vai direto pro my friends, né? They're my friends, they're here, eles estão aqui. They're not in Brazil, eles não estão no Brasil, e assim por diante. Ok? Próximo. Same e some. O que que são essas duas palavras? Como é que pronuncia, né?
C com som de E, assim, C, mais ou menos. Lembrando que isso aqui que eu faço, pessoal, é para dar mais ou menos a ideia de como pronuncia. Isso aqui não é perfeito, ok? Então vamos lá. Same. Same seria mesmo. Então, vou inventar uma frase qualquer aqui, né? É, he has the same car. Ele tem o mesmo carro. He has the same car. Legal. Ok. E essa aqui, como é que pronuncia? É diferente, ó. É some. Some. Lembra de fazer o sonzinho do M no final, né? Não, é some. Same. Some. E o que que seria some? O some é algum, alguns, alguma, algumas. Daí vai variando dependendo do contexto. Então, eu poderia falar I have some friends. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. I have some friends. She has some things to do. Ela tem algumas coisas para fazer. Então você percebe que é diferente, certo? E você tem que prestar atenção nessa pronúncia, senão você pode formar uma frase com a palavra errada, né? Na hora de falar. Same. Ok. Ah, my car has the same color. Meu carro tem a mesma cor. My car has the same color. Ok, pessoal? Então, próximo. Trocar o número 12 e 20. Então, como fala 12? 12. 12. E como fala 20? 20. 20 ou 20. 20, 20. Então, os alunos costumam trocar isso aqui mesmo. Algo simples. Né? Você quer melhorar um pouco isso daqui. Todos os outros erros que eu tô falando, né? É você anotar, é você colocar isso perto de você, é você todo dia revisar esse assunto justamente para que você, pela repetição de tanto ver, de tanto estudar a mesma coisa, escrever frases com essas palavras aqui que eu tô passando para vocês, você acaba memorizando isso daqui, certo? Então, vamos lá. Pronúncia aqui do 20 pode ser 20. Eu prefiro essa, né? 20. 20. É mais fácil de falar, fica mais fluido na hora que você está se comunicando. Então, e pode ser também 20. 20. 20. Com o som de T aqui, ó. Né? Cada um vai falar do jeito que prefere, ok? Outro erro bastante comum é quando você vai usar um verbo modal. O que que é um verbo modal? Vou dar alguns exemplos. Né? Can, can't. Deixa eu ver o que mais? Tem will, tem would, tem. Deixa eu ver o que mais, né? Should. E aí, o que que o aluno faz? Qual é o erro aqui, né? É que depois desses verbos modais, você vai colocar um verbo principal aqui na frase para falar alguma coisa, certo? Então, eu poderia dizer, né? Eu posso ir na festa. Eu vou dizer, né? Então, I can go to the party, certo? Então, eu peguei o verbo aqui, ó, o can, e já liguei ele, né? Juntei ele direto com o verbo que eu queria usar, que seria ir. I can go, I can go. Eu posso fazer uma frase mais ou menos parecida, né? Vou mudar o can por will, que significa vou, né? Futuro. Então, I will go to the party. I will go to the party. Eu vou na festa, eu irei na festa, certo? Mas e aí, o que que acontece? Cadê o erro? O erro é o seguinte, é que os alunos querem colocar um to ali no meio, certo? Então, I can't go to the party. E isso aqui estaria errado. Esse to aqui no meio, né, do can to go, não faz sentido. Então você vai tirar esse to aqui, ó, vai ficar I can go, certo? Então, ó, I can go, I can play, I can't study today, eu não posso estudar hoje. I should go, eu deveria ir. Uh, she could stay here, ela poderia ficar aqui. I would love it, eu adoraria isso. Ok? Next. Pronúncia da palavra stay, ficar, stay, certo? Então, mais ou menos parecido com isso aqui, stay. E aí no passado, né? É um verbo regular, então eu coloco ed, fiquei, também, certo? E o certo, a pronúncia certa seria assim, ó, stayed. Então, I stayed home. Eu fiquei em casa, né? I stayed there. Eu fiquei lá. Só que o que acontece às vezes, né? Os alunos querem falar esse verbo. Ele já tem ali, ó, o som, né? Já tem o som do D, como se fosse o final do ED, né? Stayed, stayed.
E aí eles colocam um finalzinho assim na pronúncia. Stated. Stay dead. Esse dead aqui no final não existe, certo? Então você não precisa falar isso aqui. Você vai parar no primeiro D, que é stayed. Stayed. E acabou. É só isso. Esse aqui é mais um erro de pronúncia, né? Erro bastante comum. Drink, que seria beber, né? Ou tomar líquidos, certo? Pode ser também bebida, né? Vou tomar um drink. Drink é drink, ok? Qual é o passado deste verbo aqui? Ele é um verbo irregular. No passado, ele é com a letra A, certo? Então você vai falar assim, ó, drank, drank, bebi, certo? Tomei. Então, I drank coffee today. Eu tomei café hoje. I drank coffee today. E aí vem aquela palavrinha aqui que causa um grande problema para os alunos, que é o seguinte, né? Drunk, o som de assim, drunk. Quando que você vai usar isso daqui? Essa palavra aqui, ó, ela vai ter é, duas utilizações, né? Duas formas de usá-la. Você vai fazer o seguinte, ó. Uma é bêbado, a pessoa tomou demais, né? Então, por exemplo, my friend is drunk. Meu amigo está bêbado. My friend is drunk. My friend got drunk last weekend. Meu amigo ficou bêbado no fim de semana passado, certo? E o outro significado de drunk seria o seguinte: bebido. Bebido, que seria uma conjugação, né? Como, por exemplo, né? Tomado, feito, jogado, pensado, existido. Tem toda essa conjugação aqui que se chama passado particípio, né? É a mesma coisa que falar aqui, ó, é uma conjugação, a mesma conjugação do drunk. Então, eu poderia formar uma frase aqui, que seria, por exemplo, né, eu tenho bebido água todos os dias. Aí você vai usar isso aqui, certo? Então, I have drunk water every day. Eu tenho bebido, drunk water every day. Então você vai usar quando você quer falar que alguém está bêbado, ou que você tem bebido alguma coisa, que isso tem sido bebido todos os dias, qualquer coisa nesse sentido, tá? Para falar no passado, simplesmente eu tomei água ontem, por exemplo, right? Drank. Cuidado, que esse aqui acontece bastante, né? Muito mais fácil a pessoa falar drunk, direto, drunk. Tudo é drunk, mas não tá correto normalmente, tá? Mais um. Was e has. E também tem o had, né? Que entra junto nesse pacote aqui de brinde. Então, o que que acontece aqui? O que que são essas três palavras? Primeiro, pronúncia. Was. Essa aqui é has. Ha, has. E essa aqui é had. Ok. Agora vamos lá, ó. A palavra is, verbo to be, certo? É ou está. No passado ela é was. Então, se eu quero falar, né? He is my friend, ele é meu amigo, eu poderia falar que he was my friend, ele era meu amigo. It is okay, está ok. It was okay, estava ok. Se a gente vai utilizando essa conjugação aqui, certo? Was. E o has? Quando é que vem o has? Bom, primeiro a gente tem que ver o seguinte: ó. Have é o verbo ter. Para quando você quer indicar posse de alguma coisa, né? Então, I have a car. Eu tenho um carro. I have two dogs. Eu tenho dois cachorros. Certo? Aí você quer falar essa frase aqui, né, uma frase mais ou menos parecida com essa, só que conjugando a terceira pessoa do singular. O que que é isso? He, she ou ele. Ok? O que que se encaixaria aqui, né? Pode colocar, por exemplo, my dog, my friend, my car, your name. Todas essas coisas aqui, elas se encaixam na terceira pessoa do singular, que seria he, she ou ele. Ok? Então, quando eu vou falar aqui, por exemplo, né, ele tem um cachorro, eu posso dizer assim, he has, eu conjugo o verbo have, eu passo para has. He has a dog, ele tem um cachorro. She has a car, ela tem um carro. It has four legs, ele tem quatro pernas. My dog has a house, meu cachorro tem uma casa, my friend.
has a motorcycle. Meu amigo tem uma moto. My car has two doors. Meu carro tem duas portas. E your name has five letters. Seu nome tem cinco letras. Então você vai colocar has nesse sentido aqui, ok? E aí o had? O que que é o had? O had é o passado. É o passado de have. Então, por exemplo, I had a friend. Eu tive um amigo. Eu tinha um amigo. I had a red car. Eu tinha um carro vermelho. Ou eu tive um carro vermelho. They had five cats. Eles tinham cinco gatos. Ou eles tiveram cinco gatos. Ok? E é bastante comum também. Vamos lá, o que mais? Usar, ah, falar expressões com is ao invés de usar its. Alguns exemplos. Então, está chovendo hoje. It's raining today. A pessoa quer falar, né, que está chovendo hoje. E ela fala assim, is raining today. O que que falta aqui? Falta um it's, o som do T, que é it's. Porque é it is raining today, né? It is raining today. A gente junta, faz a contração. It's raining today. Ok, it's raining today. Para facilitar isso aqui, né? Lembra aquela música, né? It's raining man. Não, it's raining man. Está chovendo homem, né? It's raining man. Hallelujah. Então, ó, tem esse T aqui. It's. Isso aqui vai servir para falar vários tipos de frases parecidos com essas, né? Por exemplo, está ok, é, it's okay, é um prazer conhecê-lo, né? It's nice to meet you. It's nice. Tem que ter esse T aqui, ó. It's nice to meet you. It's cold, está frio. It's hot, está quente. It's not good, não é bom. It's not bad, não é ruim, certo? Então lembra de colocar esse T aqui. Outro erro comum que os meus alunos costumam cometer, né? O verbo go, normalmente, né, quando você vai falar go, você vai usar o to logo em seguida. Por quê? Porque go vai, né, ir para algum lugar, né, certo? Go to the supermarket, por exemplo. Go to school. Go to college. Go to work, certo? Só que daí o que que acontece? Os meus alunos daí querem falar, por exemplo, né, ir para casa. Ir para casa. E quando você vai falar ir para casa, certo? A gente vai usar a palavra home. Aí o que que eles fazem? Go to home. Ah, eu quero go to home. Só que quando você fala home, esse to aqui não vai aparecer. Então você vai falar go home. Go home. Comece a prestar atenção nisso, né, nos filmes, séries, ou quando você vê alguém falando inglês, é, que já tem mais experiência e tudo mais, você vai ver que esse to não existe. Go home, go home. E aí tem mais algumas palavras que se encaixam nessa categoria, que são elas: downtown, que seria centro da cidade, downtown. E tem o there também, né? Go there, go downtown, go home. Então, um exemplo aqui para ficar mais tranquilo: I need to go home. Eu preciso ir para casa. I need to go home. Lembrando que aqui, esse D aqui, você não precisa pronunciar. Porque o som do D aqui é parecido com o som do T, junta um no outro, ó, vai ficar assim, ó. Que a gente vai falar mais ou menos vai ficar assim, ó. I need to go home. I need to go home. I need to go home. Junta uma coisa na outra aqui, ó. I need to go home. I need to go home. Mais um exemplo, né? I need to go downtown. Preciso ir no centro da cidade. I need to go there. Preciso ir lá. I need to go there. I need to go there. Então, faz sentido? Qualquer coisa, deixa sua dúvida aqui nos comentários ou manda para mim no Instagram. É, o Instagram tá aqui, ó. Teacher André Paixão. Ok? Esse aqui, ó. Arroba Teacher André Paixão. Manda lá no Instagram também, no privado, que daí assim que possível, eu dou uma ajuda, ok? Então,
Vamos lá. Aí mais uma coisa, né? De brinde aqui, ó, né? Go home, ir para casa, né? Às vezes, em vez dos alunos falarem go home, ou come back home, ou qualquer coisa home, para falar sua casa, né? Sua própria casa, o que que eles falam? É, my house, my house, in my house, coisas do tipo, né? Ah, I need to go é, to my house, por exemplo. I need to go to the home também acontece. And I need to go é, to, to my house, tal. Dessas frases todas que eu tô escrevendo aqui, ó, ó, essa aqui não estaria certa, né? I need to go to my house, não faz sentido essa frase aqui. I need to go to the home, também não faz sentido essa frase aqui. Essa aqui de baixo é a única que faria sentido, né? I need to go to my house. To my house. Ela está correta. Mas é muito mais comum, é 1 milhão de vezes mais comum você falar I need to go home do que falar I need to go to my house, ok? Então procura sempre usar isso, né? I need to go home. Pronto. Bem mais comum, fica bem mais bonito, ok? Outra coisa que acontece bastante é esquecer de conjugar o verbo no presente quando é a terceira pessoa do singular, que eu já falei aqui hoje nesse vídeo, né? O que é a terceira pessoa do singular? É isso aqui, ó. He, she ou it. As três pessoas do singular, que é tá. Então, um exemplo comum. Ah, vamos lá. I like soccer. Eu gosto de futebol. Quando eu for falar ele gosta de futebol, eu tenho que colocar um S aqui, ó. He likes soccer. She likes soccer. Agora um exemplo com it, que não se encaixaria aqui, não ficaria muito bom, né? Eu poderia falar assim, it rain, rain é chover, né? Rain pode ser chover, pode ser também chuva, né? Então, it rains a lot. Chove muito. It rains a lot. It costs too much. Custa muito, ou isso custa muito. Então lembra de colocar esse S aqui, ó. Rains, costs, likes, certo? Normalmente os alunos esquecem, é bem comum. É, e daí volta para aquele caso, né, do have, que vira has, né, nesse caso, esse da conjugação. O go se transforma em goes, e o do se transforma em does. E do does. Que mais que eu poderia colocar de brinde aqui, né? Frases negativas, ou até perguntas, né? Então, se eu vou fazer uma frase negativa, I like soccer, aí eu quero dizer, eu não gosto de futebol, I don't like soccer. Frase bastante comum, né? I know, eu sei. I don't know, eu não sei. Aí você chega na terceira pessoa do singular, como é que ficaria? He knows. He doesn't know. Olha o que acontece. Aqui eu conjuguei o do, virou does, doesn't, né? Daí eu coloco junto com o not, does not, vira doesn't. E aí o verbo principal, que é o know, volta pro jeito normal dele, o jeito natural dele, que seria know. Isso vai valer para tudo, né? Então, he works downtown. Ele trabalha no centro. He doesn't work. He doesn't work. Ele não trabalha. He works downtown. He doesn't work. Ok. She, she likes handball. Ela gosta de handebol. She doesn't like soccer. Ela não gosta de futebol. Ok? Mais um erro bastante comum. Então, primeiro, eu já fiz um outro vídeo aí falando, né, sobre going to para indicar futuro, certo? Going to é a mesma coisa que falar gonna. Lembrando a pronúncia, gonna, ok? O que que é isso? Going to. Indicação de futuro. I'm going to study tomorrow. Eu vou estudar amanhã, certo? Quero falar de uma forma, de um jeito mais informal, um jeito mais rápido, que flui um pouquinho melhor na comunicação, né? Eu vou usar o gonna. Então, I'm gonna study tomorrow. Então, eu pego going to, tiro as duas palavras, going,
E o to também, tiro os dois e coloco gonna no lugar. Vou até colocar em chaves aqui, para você ver o que que eu estou tirando. Estou tirando tudo isso aqui em azul e colocando gonna, ok? Mas aí o que que acontece? O que que os alunos costumam errar aqui, né? Então, você viu que eu falei, né? Que eu tiro o going to, eu tiro as duas palavras. Mas aí o aluno vai fazer a frase e ele fala assim, ó, I'm gonna to study tomorrow. I'm gonna to study tomorrow. I'm gonna to work. Esse to aqui, ó, tá sobrando. Por quê? Porque se lá atrás a expressão formal, né, vou até escrever aqui para vocês, ó, formal, eu coloco going to, e daí eu tiro as duas palavras, ó, going to, para formar a frase informal, certo? Que é com o gonna. Eu não tenho o to mais, o to desapareceu. Por quê? Porque o to estava aqui dentro das chaves, eu tirei ele, certo? Gonna. Então esse to aqui tá sobrando. Não precisa por ele. I'm gonna study tomorrow, I'm gonna work, I'm gonna play soccer, I'm gonna sleep, eu vou dormir, certo? Então, é só isso. É, vamos ver mais um erro aqui agora, ó. Outro erro comum. É usar a palavra back sem um verbo junto com ela. Tem situações que dá para usar o back sem você colocar um verbo junto? Tem situações que é possível, tá? Mas normalmente você vai precisar de um verbo junto com ele. Então, e principalmente no sentido em que os alunos cometem o erro, né? Então, back pode ser atrás, pode ser costas, né? Pode ser. Aí, só que o sentido que eu tô falando nesse vídeo aqui seria voltar, né? Como é que você fala voltar usando back? Eu vou dar um exemplo, ó. I am back. Eu estou de volta. Então, mas veja só, tem o verbo to be. I am back. Então, eu coloco I'm, ou faço a contração, I'm back. Lembra do M, né? I'm back. I'm back. Que mais? Poderia usar aqui, né? Juntar o back com come back. Voltar. Come back. I need to come back soon. Preciso voltar logo. I need to come back soon. Go back. Também seria voltar, né? I need to go back to work. Eu preciso voltar ao trabalho. I need to go back to work. Mas não é back sozinho, né? Porque senão fica faltando o verbo. Cadê o verbo? Fica só back, atrás, costas, não faz sentido, ok? Vai ter situações que o back funciona, certo? Sozinho, mas não é o caso dessas expressões aqui que a gente está vendo agora, ok? Que é um erro bastante comum dos alunos, né? O aluno vai lá e manda para mim mensagem, né, no WhatsApp, professor, preciso de 5 minutos, né? Ok. Aí ele fala, I back. E aí back não existe, né? Como eu mostrei lá atrás, né? I'm back. Poderia ser com get também, né? Get no passado, got, né? I got back, eu voltei. Ok? Mais um erro comum. Come, vir. Came, vim, passado, né? É um verbo irregular. Como é que pronuncia? Come. Presente, no presente é come, come. Então, vamos só fazer uma frase aqui, né? É, I come home every day. Eu venho para casa todo dia, né? I come home every day. E no passado? Que? Ó, lembrando do M também, que é came, came. É como se você fosse falar, por exemplo, né? Queime, queime algumas calorias, né? Queime algumas calorias, é importante, né? Queime. Só que a diferença é que aqui, né, a gente fala o E, né? Queime. Nessa palavrinha aqui em cima, você vai fingir que o som do E não existe, né? Queime, para aqui, ó. Queime, queime. Então, uma frase, né? I came home at 2 p.m. Eu vim para casa às 2 da tarde. She came, é, she came home drunk. Ela veio para casa bêbada, né? Juntando com o assunto que a gente viu mais cedo. She came home drunk. Ok, guys. E um último erro aqui que é bastante comum é o seguinte, para a gente finalizar o vídeo, né? Que seria assim, ó, a palavra go.
O verbo go seria ir, certo? E as pessoas têm uma pequena confusão quando a gente vai falar no presente, né? Você quer falar, né? Por exemplo, eu vou na academia todo dia. Ou eu vou viajar no fim de semana, certo? Eu vou, porque quando a gente está falando de presente e futuro, em português as duas significam, a gente fala vou, certo? Vou. E aí acaba confundindo os alunos às vezes, certo? Então eu vou formar algumas frases no presente que normalmente tem a ver com rotina, com coisas que você faz, né, no seu dia a dia, que você faz com frequência, e depois vou mostrar algumas frases no futuro, certo? Então, por exemplo, I go to the gym 3 times per week. Eu vou na academia 3 vezes por semana. I go to work all the time. Eu vou para o trabalho o tempo todo. I go to the supermarket on Sundays. Eu vou no supermercado aos domingos. Então você percebe que eu estou colocando go, mas eu estou falando de algo do presente, é uma rotina, certo? Mais um exemplo. Agora com goes, né? Só para a gente mudar um pouquinho a conjugação, seria a terceira pessoa. Então, she goes to the gym 5 times per week. Ela vai na academia 5 vezes por semana. Mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. A única coisa que muda é a conjugação aqui, né? Mas o sentido, a direção que a gente está trabalhando aqui é a mesma. E no futuro, como é que ficaria? A gente pode usar o going to, e daí coloca o verbo principal, go. Pode ser gonna go, que daí seria o jeito informal, como a gente viu hoje também. Pode ser will go, e pode ser o going só com o ing, que também pode indicar futuro, tá? Então vamos formar uma frase. Ó. I'm going to go to the gym. Eu vou na academia. Olha a tradução. Eu vou na academia. E se eu falar go to the gym? Qual a diferença? A primeira aqui eu estou indicando futuro. I'm going to go to the gym. Quando? Ah, não sei. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser hoje mais tarde, certo? E essa de baixo aqui é presente, é frequência, é rotina. I go to the gym. Eu vou na academia. Quer dizer que eu frequento a academia. Não quer dizer que eu irei lá depois, mais tarde. Entende a diferença de uma da outra? Então, mais uma, ó, vamos pegar dois exemplos aqui de novo. I will, I will go home. Eu irei para casa. Isso aqui é futuro. Eu irei para casa. I will go home at 7 p.m. Eu irei para casa às 7 horas da noite. Ok, maravilha. I go home uh, at 7 p.m. E essa daqui de baixo, I go home at 7 p.m., que não tem will, que não tem indicação de futuro. O que que eu estou dizendo? Quer dizer que eu vou para casa às 7 horas da noite, mas não é no futuro. Se eu te perguntasse assim, que horário que você costuma ir para casa? Ah, eu vou às 7 horas da noite. Ah, tá, entendi. Ok? Faz sentido isso daqui? Eu sei que é uma confusãozinha que pode dar um nó na cabeça às vezes, né? Mas é só tentar lembrar disso. Se eu falar go, sem mais nada, sem indicação de futuro, normalmente é uma rotina, é algo que eu faço com frequência na minha vida, é algo que lugares que eu vou, coisas que eu vou, normalmente. Ah, eu vou na academia, no meu dia a dia, eu vou no mercado, eu vou para casa nesse horário, certo? Não quer dizer que eu irei fazer isso no futuro, ok? Então, ah, esses aí foram os erros que eu trouxe para vocês hoje, erros bastante comuns. Gostou desse vídeo? Espero que sim, né? E se você gostou, deixa aí uma curtida, deixa um comentário, ok? Então, te vejo no próximo vídeo.